Olá, o vídeo de hoje ele vai ser sobre um assunto sério, né? Ou nem tanto, dependendo do ponto de vista. A gente vai discutir esse dia, né, que aconteceu agora, recentemente, que é o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E vocês vão conseguir entender um pouquinho o meu ponto de vista. Eu particularmente sou contrário a essa data, não é preconceito, né? Se você assistir o vídeo até o final, você vai conseguir entender por quê. A gente vai começar com um pouquinho de história, a história é sempre um pouco chata, mas ela vai ser bem resumida, só para a gente conseguir entender de onde veio essa ideia e a significância dessa data. Vamos lá então. Roda a vinheta, DJ! Então vamos lá. Dia da Consciência Negra, né, que é o título dado para essa situação, né, que foi criada recentemente e tem lá a sua devida importância. Então isso surgiu através de um projeto de lei, né, em 2003. Ela foi inserida no calendário escolar a princípio. Isso era trabalhado nas escolas, né, os alunos tinham lá umas teorias e umas situações de onde seria trabalhado essa inserção do negro no Brasil. E a importância da cultura afro-brasileira também. Aí só em 10 de novembro de 2011 é que essa lei foi instituída, ela foi sancionada, né? E decretado então esse feriado em cerca de 1000 cidades. Aí já começa uma falha, né? Esse feriado ele deveria ser colocado como um feriado nacional. Então já fica uma coisa assim, foi dada aquela determinada importância para o assunto, mas fica a critério de cada um fazer o que quiser, né? Na minha opinião, então já faltava essa condição do feriado ter sido nacional. Nas demais cidades, ficou a cargo da Câmara de Vereadores, né, fazer o projeto lá de aderir ou não ao feriado. É um dia criado, né, ou dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Então, esse título que foi dado, ele acaba gerando uma certa falha na interpretação, né? Por exemplo, como que a gente poderia mudar isso? Dia Nacional da Consciência sobre a importância do negro no Brasil. Ficava uma frase, um título até muito grande. Mas o que eu quero colocar aqui é que, no ponto de vista, era uma situação que a pessoa já não precisava buscar e não teria como fazer algum tipo de comentário. Porque Dia da Consciência Negra, você consegue ouvir por aí muitos comentários, maldosos até, porque a consciência ela tem que ser igual para todo mundo. E isso acaba trazendo já uma diferença entre o negro e o branco. Ou seja, lutando por uma situação que deveria ser boa, e afastando ao mesmo tempo, causando uma diferença maior ainda do que já tem, fazendo uma separação. Continuando então, essa ocasião ela foi dedicada à reflexão sobre a inserção, né, do negro na sociedade brasileira. A data ela coincide com o dia atribuído à morte de Zumbi. Zumbi foi uma pessoa bem importante e colaborou com a definição dessa data de 20 de novembro. Então vamos pedir a figurinha aqui para a gente saber as características, né, e quem foi essa pessoa. Zumbi dos Palmares, melhorando um pouquinho. Agora sim. Zumbi dos Palmares ele foi uma figura muito importante, né, e ele morreu lutando contra os colonos. Ele vivia num quilombo, né? Os quilombos já eram lugares de refúgio de ex-escravos. A história conta que Zumbi não conheceu a escravidão, mas ele sabia da escravidão através das histórias contadas pelos mais velhos. E em uma dessas batalhas, dessas lutas contra os colonizadores, ele foi morto, exposto em praça pública, né? Como até uma maneira de mostrar quem tinha o poder ou qual seria o fim de quem contrariasse, né, essas pessoas. Então ele morreu nesse quilombo, né? Esse especificamente ficava no Nordeste, segundo a história,
E através daí então veio a data desse dia simbólico. Consciência negra, então, ela é uma expressão que designa a percepção histórica cultural, né, que os negros têm de si mesmos, a luta deles contra a discriminação racial e também pela igualdade social. Afinal, as gerações afrodescendentes que sucederam a escravidão, elas acabaram enfrentando diversos níveis de preconceito, né, em diversas áreas. Voltando então para a história, né, o Brasil descoberto em 1500, em 1532 seria o ano em que os primeiros africanos chegaram no Brasil como escravos, e só lá em 1888, através da Lei Áurea, é que teve essa abolição. Não foi um acontecimento rápido, né? No meio disso, tivemos ainda em 1870 a Lei do Ventre Livre, 1885 a Lei dos Sexagenários, né? E começou então com essa Eusébio de Queiroz, mas foi lá em 88, através da Lei Áurea, que aconteceu a abolição mesmo. E desde então, a luta, né, a busca pela igualdade e pelos direitos dos negros, ela nunca mais cessou. Eles continuaram então a sofrer essa discriminação em diversas áreas, foram excluídos, por exemplo, da sociedade, da educação, do mercado de trabalho, né? Aos poucos isso foi se diluindo, eles começaram a ganhar espaço nas artes, nos esportes, né? O acesso à universidade já foi um pouco mais difícil, hoje em dia ele já está bem diferente. Então a população negra, ela optou por uma celebração simbólica dessa luta que vem acontecendo há tanto tempo para a sua libertação, valorizando o povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. Nós temos também, nos Estados Unidos, ainda falando um pouquinho de história, o mês da consciência negra, né? É um mês de celebração sobre essa data e a importância também da inserção ou da cultura afro-americana. Isso foi estipulado em 1976, né? Começou a ter esse mês comemorativo. O início disso foi em 1926, 50 anos antes, né? Que Carter Woodson, ele era filho de ex-escravos, ele era acadêmico, historiador, e ele conseguiu fosse comemorado a Semana, né, da Consciência Negra. Isso era na segunda semana de fevereiro. Essa data coincide com os aniversários de algumas pessoas, por exemplo, Abraham Lincoln e também o abolicionista Frederick Douglass, né, que fazia aniversário nessa época. Então começou em 1926 com a Semana da Consciência Negra, e a partir de 76 essa celebração passou a ter um mês. Falei um pouquinho da situação americana, porque eu vou usar agora um exemplo, né, de uma pessoa, uma figura bem importante, negra inclusive, que tem uma opinião da mesma forma da opinião que eu estou citando no vídeo. Tem uma entrevista, eu vou deixar ela aqui vou deixar o link na descrição dos vídeos, você pode assistir, que é bem interessante. E alguns trechos dessa entrevista foi feita por Mike Wallace, né, entrevistando Morgan Freeman, né, o famoso ator americano. Uma das perguntas foi o que ele acha desse mês, dessa comemoração, esse mês da consciência negra. E ele fala que ele acha ridículo, né, bem com essa expressão mesmo. E daí ele faz as justificativas dele, que tem tudo a ver com a minha maneira de pensar também, e talvez com a maioria das pessoas que estão assistindo. Ele questiona o entrevistador, ele pergunta assim, você gostaria de ter o mês da consciência branca? O entrevistador diz que não, né, que não tem necessidade. Ele falou, justamente, não tem necessidade, você não precisa disso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, como você não precisa disso, não precisa fazer. Ou seja, quanto mais se martela numa coisa e tenta buscar uma diferenciação, maior vai ser esse afastamento e não a igualdade, certo? Aí em outro momento, Mike, por exemplo, pergunta para ele assim, o que você acha que é preciso para acabar com o racismo? E a resposta dele foi óbvia, né? Ele disse assim, parar de falar sobre isso, né? Que é a minha opinião também. A gente pode voltar então agora para o Brasil, e eu escolhi mais uma pessoa
para dar esse embasamento para a minha forma de pensar sobre esse assunto. Se eu desse a opinião particular minha, que é igual a deles, ia ser taxado e de repente até ficar meio preconceituoso, né? E poderia ser chamado de preconceituoso. Enfim, o brasileiro que eu gosto de citar, e tem muitos outros também, mas eu vou deixar aqui Geraldo Rufino. Tem muitas entrevistas dele, vou deixar algumas aqui na descrição também, se você puder dar uma assistida, que isso vai te dar uma motivação, né? E de repente vai mudar um pouquinho a tua maneira de pensar. Geraldo Rufino, ele também pontua algumas situações que criticam essa situação toda, né? Por exemplo, o que ele coloca? Ele diz assim que nós temos que parar de rotular, né? Esses rótulos são colocados não só de brancos, mas pelos próprios negros, né? Ele como pessoa negra falando. Outra coisa, sobre a data consciência negra, ele diz que consciência é consciência, coisa que a gente já discutiu aqui também, né? Indiferente da cor, a consciência é uma coisa única, né? Particular do ser humano e não tem nada a ver com as suas características físicas. Outra coisa importante que ele coloca, o primeiro emprego dele, a primeira oportunidade que deram para ele, foram brancos e judeus. Brancos e judeus deram para ele essa primeira oportunidade de trabalho, acreditaram nele. Ou seja, indiferente da cor, a competência que ele tem para desenvolver alguma coisa é que vai contar, né? Hoje em dia, pela situação que as coisas estão, as mudanças já aconteceram, não existe mais isso, né? E é crime. Ou seja, se você ficar buscando o preconceito, você vai encontrar, né? Ainda existe, mas já está mudando. E isso não pode voltar para trás. A tendência está cada vez melhor. Então não tem mais essa necessidade de fazer essa gritaria toda, né? Lutar pelos direitos, não só os negros, mas muitas outras minorias que são ditas, né? É muito importante lutar pelos direitos, mas não ficar retrocedendo e talvez exigindo algumas coisas que ao invés de agregar vão acabar separando e dando mais diferenciação. Outra coisa que ele coloca é que essas pontuações, essas negatividades, são coisas da cabeça do próprio negro. Ele, como negro, também falando isso. Ele diz assim: nós estamos no século XXI, é vida real, as coisas mudaram, passou, mudou. A gente não deve ficar insistindo no negativo. Tem tantas outras coisas que já foram conquistadas que merecem essa celebração. Nós temos uma tendência muito grande ao coitadismo, né? Que é um termo que já foi utilizado bastante, mas ele fala a verdade, né? Eu não digo só dos brancos, todo mundo tem nós temos essa mania de ficar se apegando às coisas que faltam e esquecer as coisas que já temos. Então, parar de separar, temos que parar de fazer a separação. Outra coisa curiosa que ele cita, é um termo que ele disse que achou muito engraçado, que ele ouviu, eu já ouvi também, mas não tinha nem lembrado disso. Ele coloca assim, afroempreendedorismo. Aí ele diz que besteira isso, e realmente é uma besteira. O empreendedorismo é uma capacidade das pessoas, indiferente da cor e da descendência, né? Agora, uma coisa que eu mesmo ouvi assistindo um programa foi uma menina que ela disse que ela era especializada em estética afro. Estética afro? Tudo bem, cabelo tem uma certa diferença, né? Mas aí o cabeleireiro, ele é um profissional e ele vai saber trabalhar com diversos tipos de cabelo, ele tem curso para isso. Maquiagem, devido ao contraste de cores, enfim, para a pele negra, também tem lá uma certa diferença. Mas o maquiador, ele vai ter essa abertura, né, de situações, ele tem que saber trabalhar com os diversos tipos, não precisa ser separado. Agora a estética, que vai ser o quê? Limpeza de pele, massagem modeladora, emagrecimento. E será que isso tem que ser uma situação separada para negro e branco? Não vejo necessidade nenhuma. Aqui é uma clínica especializada na beleza negra. E daí o negro vai bem feliz nesse lugar, dizendo, nossa, que legal, é aqui que eu me sinto bem. Mas ele não está lutando por uma igualdade, ele não quer estar misturado, e daí de repente fica feliz com uma situação dessas
que está afastando ele dessa evolução, está aproximando ele da discriminação. Então são coisas assim que realmente não dá para entender e acaba ficando confuso. Na linha do tempo, né, que a gente tem de evolução, está caminhando, mas está caminhando para o lado contrário. Né? De repente vão estar lutando por uns direitos que vão dar uma separação maior para isso. Essa é a opinião que eu queria chegar nesse ponto. Né? Falando em programa de TV, nesses dias aí que aconteceu essa comemoração, por exemplo, essa data comemorativa aqui no Brasil, que é importante sim, mas a maneira que ela é colocada e que ela é discutida está totalmente errada. Aí eu estava assistindo um programa, não precisa citar o nome também do programa matinal aí, diário, né, de uma grande emissora, onde as pessoas se encontram, né, muito sugestivo, né, é um encontro que acontece nas manhãs, onde um grupo de pessoas estão ali no palco, a maioria obviamente negros, né, estavam ali para discutir alguns assuntos e a importância desse dia. Até aí tudo bem. Aí foram colocados alguns pontos para entrar em discussão. Seriam assim, como se fossem perguntas das crianças para os pais e ver como que esses pais responderiam e agiriam diante daquela situação. Uma pergunta era assim, por que na minha sala existe só uma criança, um coleguinha negro? Aí entrava aquela discussão, cada pai dava a sua opinião de como ele sairia para fazer essa resposta, qual era o ponto de vista dele, né? E daí gerava aquela discussão toda. Aí uma mãe que é negra, ela colocou assim, porque as condições financeiras para os brancos são até diferentes do negro, e mais ou menos assim, a ver com dinheiro, né? E que eu achei uma besteira. Claro, mas provavelmente eles estão falando de uma escola particular. Na escola particular você sabe que vai ter uma mensalidade, a gente sabe que as mensalidades das escolas particulares elas são até comparadas a mensalidades de ensino superior. Mas nós temos as escolas públicas, né, que pouco vai ser desembolsado para isso, o gasto é extremamente pequeno ou quase nada. Além do ensino ser gratuito, até o material didático é recebido. E aí entra novamente a questão do vitimismo, né? As escolas públicas estão aí com portas abertas para todas as pessoas, certo? Uma outra questão discutida foi os brinquedos. Por que quando eu entro na loja de brinquedo eu vejo mais bonecas brancas do que bonecas pretas? Seria uma suposta pergunta das crianças e os pais teriam que dar alguma resposta sobre isso. E aí gerou um certo desconforto e quase que um atrito ali, né? Porque um dos pais que era branco, ele disse, não, provavelmente a gente entrou na loja errada, ele quis dar uma contornada assim, e ele disse que as crianças dele escolhem os brinquedos independente da cor. Aí uma mãe que era negra, ela discordou dele, ela disse, não, as crianças não escolhem independente da cor. Ela quis dizer que essa loja é errada, na verdade não era um termo correto, né? Mas há um tempo atrás era mais difícil você ver. Eu sou frequentador de lojas de brinquedo porque eu gosto disso, né? Gosto de visitar essas lojas e acabo consumindo algumas coisas também. E você sempre vê boneca negra nas lojas, não na mesma proporção que bonecas brancas, né? Mas isso já está bem diferente, você encontra esses brinquedos. E essa mãe, né, a negra, ela disse assim, complementando a resposta dela, o que ela supostamente diria para a criança, ela colocou assim, e é por isso que a mamãe faz questão de te dar todas as bonecas pretinhas iguais a gente. Ou seja, a luta está acontecendo por um tipo de preconceito e ele acabou sendo revertido para outro, né? Está tendo um preconceito contra a boneca branca. Será que essa menina não gostaria de brincar com uma bonequinha branca para ser um pouquinho diferente das outras que ela já tem? Né? Então estava cobrando, ficou uma coisa mais ou menos assim. A menina branca, ela tem que ter bonecas diversificadas, mas a menina negra teria que ter todas as bonecas em homenagem à cor que a família tem. Voltando na tecla do vitimismo, né, o coitadismo, esse preconceito ele fica revertido, né? Você trabalha o preconceito em uma linha e acaba trazendo ele para o outro lado, de repente nem se deu conta que estava dizendo isso, mas essa foi a palavra dela, né?
Então, assim, é isso que a gente está colocando em discussão, esse tipo de situação. E, de repente, a gente precisa pensar um pouquinho mais, né, nas coisas que já foram conquistadas, né? Existem bonecas de todos os tipos, a escola está aberta para todo mundo, e isso não é um assunto que deveria ser discutido, né? Isso é besteira, né? Estão buscando coisas onde não tem. E o preconceito é assim, se você vai buscar ele, você encontra, né? E se você consegue contornar essa situação e consegue ver, abrir os olhos e ver as coisas grandiosas que já foram conquistadas, é muito mais importante do que ainda não conseguiu, né? Os lugares que ainda existe esse preconceito devem ser punidos, né? Isso já está em lei, é crime. De repente a gente tem que parar um pouquinho e pensar melhor sobre tudo isso, né? Então o Openando de hoje está discutindo esse assunto. Existe uma contrariedade, né, do assunto. Eu não estou dizendo que não é uma data importante. A data é importante, a ideia é legal, é importante, a conquista foi muito importante e faz parte da nossa história. Só que alguns assuntos nem devem ser discutidos, não devem ser levados em consideração, né? Ou a gente ficar criando situações desnecessárias, porque isso já foi falado aqui várias vezes e eu vou repetir. Acaba separando, acaba dando um distanciamento, né? E não é essa a ideia. A gente está buscando o que possa unir, né? E já existe muito, já está muito conquistado esse espaço. Então a gente tem que parar de se apegar a essas coisas negativas e dar um boom assim, para as coisas que já foram conquistadas, que são tão importantes. Está todo mundo aí, todo mundo junto nos lugares, e é isso que é importante, é isso que tem que ser celebrado. E não começar a celebrar, dar ênfase para as coisas que são negativas, que acaba trazendo só um pessimismo, acaba sendo deprimente. A gente vai finalizar com algumas frases de pessoas influentes e importantes, né, e negras, inclusive. Nelson Mandela tem uma frase bem bacana que cabe bastante com essas coisas que foram discutidas aqui, que ninguém nasce, ele diz assim, que ninguém nasce sabendo odiar as coisas, ninguém nasce odiando as pessoas, por raça, sexo, religião, né? As pessoas são ensinadas a odiar. E da mesma maneira que elas são ensinadas a odiar, elas também podem aprender a amar, né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho até da situação com as crianças mesmo, para que elas não venham trazendo essa negatividade, que elas já venham com essa consciência mais aberta, com esse pensamento diferenciado e vangloriando as conquistas que já se obtiveram. Outra frase bacana, né, e legal para terminar isso aqui, que também se encaixa com o pensamento de dois negros importantes que foram citados aqui, que é o Morgan Freeman e também o Geraldo Rufino, é uma frase do também comentado Abraham Lincoln, né, quando ele diz assim, que ser feliz não é ter uma vida perfeita, né, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Então, é outra frase que se encaixa perfeitamente com o que a gente está comentando e com o fechamento dessa opinião que a gente quis passar com esse vídeo. Acho que deveríamos começar a pensar nos direitos dos marrons. Ninguém pensa nos marrons. Os marrons são os esquecidos. Tem pele marrom, tem olhos marrons, tem o cabelo marrom, marginalizado, deixado de lado. Pelos direitos dos marrons. Uma boa ideia, começar uma campanha agora. Todos os marrons que estão assistindo poderiam se juntar, vamos fazer um grupo e vamos lutar pelos nossos direitos. Aí vai ter alguém, claro, que vai dizer assim, mas vocês não sofrem preconceito. Sofremos sim, a gente é deixado de lado, ninguém comenta. A gente não é preto nem branco. Fala-se muito nos pretos, fala-se muito nos brancos. E o que está ali no meio, esquecido. Não tem funk para marrom. Não tem cantor marrom. Tinha marrom bombom, mas está meio desaparecida. Não deram muita bola, está ali marginalizada também. Agora, Negro do Borel, bombando, Preta Gil,
bombando, negra ali, bombando. Ninguém quer ser marrom. Nem a Ivete Sangalo canta pro marrom. Ela diz que é um negão do lado, cabelo penteado, no carro envenenado, né? Não vai dizer que quer marrom, nem a Ivete Sangalo quer marrom. Nem que não fosse nessa ordem. Poderia ser diferente, ela poderia dizer, por exemplo, eu quero o meu marrom envenenado, cabelo do lado, meu carro penteado, nem que fosse nessa ordem, mas nem isso. Agora na hora do chocolate, aí lembra do marrom, chocolatinho é marrom, né? Nem no vaso sanitário, só penso na suavidade, no conforto, na sensação boa da liberação, mas nem falam da cor do marronzinho. Então o marrom é marginalizado também. Vamos lutar por esses direitos. Poderíamos escolher um símbolo, né? Um símbolo para a nossa campanha, somos todos marrons. Poderia ser uma zebra. A zebra é meio preta e meio branca. Coitada. Ninguém sabe se ela é branca com listra preta, preta com listra branca, né? Nós somos listrados também. Só que a genética deu uma misturadinha e fica um marrom. Poderia ser esse. O símbolo da nossa campanha, uma zebrinha. Tá aí uma boa campanha. Hashtag somos todos marrons. Até a próxima.